Tenho alguns problemas que me impedem de prosseguir nessa carreira. Eu sou muito imediatista. Quando inicio algum curso, seja de inglês ou de uma linguagem nova, eu já penso em um longo caminho para percorrer e acabo desanimando de prosseguir. Não consigo adquirir uma rotina de estudos e também tenho medo de ser burro e não saber programar ou esquecer de tudo na hora que minha empresa me contratar. Meu conhecimento na teoria é bom, mas na hora de praticar ou criar alguma coisa, eu esqueço ou desanimo por pensar que não consigo achar o que as pessoas iriam pensar. Sempre me dá um branco e não consigo começar. Nem um portfólio que preciso. Tem alguma dica? Já passou por isso? Bom, eu já estou parecendo uma vitrola quebrada, mas eu vou repetir isso até vocês enjoarem ou entenderem de uma vez. Existe um limite do que cursos e livros podem fazer só na teoria. Chega uma hora que simplesmente não adianta só estudar. Ninguém aprende a programar só lendo. Não tem um ponto exato para começar, mas eu sempre vou dizer que você precisa dividir seu tempo entre estudar teoria e praticar. O problema é que muito iniciante ainda acha que prática vem no emprego. E isso era meio verdade até o começo dos anos 2010, talvez, mas especialmente nos últimos 10 anos, com um acesso melhor que a maioria da população tem de internet de banda larga e com a popularização de plataformas como GitHub, você tem literalmente milhares de projetos open source à sua disposição. Eu falei no episódio sobre a dor de aprender o que você tem que fazer. Não fique só lendo post, vai no GitHub e baixa os projetos. Digamos que você é o iniciante no interior, que só tem a opção de trabalhar numa empresa com sistemas legados, ou mesmo se você é um júnior nessa tech startup caótica que ninguém tem tempo nem estrutura para te treinar. Como você vai conseguir aprender o que é um bom código se você só está exposto a mau código, seja porque é legado ou seja porque é feito às pressas, num lugar que prioriza crescer rápido acima de tudo? A sua única opção é código open source. Eu não estou dizendo que todo projeto open source tem bom código. Na verdade, tem muito código bem porcaria também. Mas o importante é que você consegue achar bons códigos. E mais do que isso, eu falei que você precisa saber um monte de bibliotecas que muitas empresas modernas usam. Muitas dessas bibliotecas sequer têm cursos ou livros. A sua única forma de saber como elas são usadas é procurar projetos que usam essas bibliotecas. Exemplo simplificado em post de blog é muito pouco, mas ver só num projeto também é pouco. Você precisa ver como vários projetos usam a mesma biblioteca de maneiras diferentes. E aqui você vai encontrar a barreira. Você vai ter que encarar qual é a sua real determinação em querer aprender. Se você diz que só consegue estudar dentro do horário de uma aula de curso, se você diz que só consegue pegar no teclado para digitar código durante o horário de serviço, essa é sua barreira. Não é um defeito, só não é sua vocação. A maioria dos programadores é assim na realidade. São mais raros os que têm a determinação de, nas horas vagas, ler documentação online, baixar as dezenas de projetos na própria máquina e treinar esses códigos. Lembre-se, você não tem experiência. Muitos que não quiseram ou não puderam fazer faculdade sequer têm a fundação. Se você não tiver essa disposição, eu realmente não tenho muito mais que eu posso recomendar para você. Literalmente, todo dia tem coisa nova aparecendo. Você pode escolher que não quer ter que estudar para o resto da vida. Então você tem a opção de empresas que não estão tão preocupadas em seguir as novas tendências. As tais empresas de interior. Empresas cujo foco não é tanto tecnologia ou setor público, por exemplo. Eu chutaria que a maioria dos programadores, na realidade, são mais codificadores. Não estão tão preocupados em buscar as melhores soluções, mas em manter o que já tem e torcer para não mudar muito, para não ter que estudar nada de novo. Já deixo bem claro que esse não é o meu público. Mas, se você gostaria de uma carreira que vai evoluir e você vai ter mais valor no futuro, você tem que colocar na cabeça que vai ter que estudar e praticar com frequência para o resto da vida. Não é uma opção. Na pergunta, a pessoa fala que tem dificuldade de se colocar numa rotina de estudos. E isso é muito comum. Eu também não consigo ficar estudando coisas na teoria sem nunca colocar na prática. Eu prefiro iniciar pela prática e buscar a teoria para complementar o que eu não sei e vou intercalando. Raramente eu leio um livro técnico do começo ao fim. Na verdade, eu não lembro se um dia eu cheguei a fazer isso. Eu realmente nunca li um livro técnico de cabo a rabo. Seria uma enorme perda de tempo. Livro técnico é que nem dicionário. É uma referência que você busca em momentos específicos para ler um trecho e daí volta para a prática. E aí tem o tal medo de numa entrevista não lembrar do que estudou, ou mesmo quando vai tentar começar um projeto não se lembra também. E a razão disso
é falta de prática. Só fazer curso e ler livro é uma chatice. Eu não lembro a última vez que eu fiz algum curso, mesmo lá no começo, e na real faz anos que eu não leio livros técnicos, nem faço cursos online. Eu só procuro referências quando eu tenho dúvidas específicas. Como eu disse, para muitas das coisas novas, sequer existem cursos. Eu prefiro sempre ir atrás das documentações online e, em alguns casos, abrir o código-fonte dos projetos que eu quero usar para ter uma noção de como eles funcionam. Muita gente recomenda você começar um projeto do zero e é a pior recomendação que se pode fazer, justamente porque se você não tem experiência, como que você vai imaginar como se começa um projeto do zero? Na verdade, isso é uma experiência super frustrante para quem tem zero experiência. É muito melhor começar baixando projetos dos outros, copie código dos outros, sem nenhum objetivo de no final ter um produto seu que tenha qualquer utilidade. Eu já disse isso em outro vídeo e eu vou repetir de novo. Copie muito código. Literalmente, abra o navegador do projeto do GitHub de um lado, abra seu editor de texto do outro e copie. Treine sua memória muscular a se acostumar com o código. Não só baixe o projeto e rode. Crie um novo diretório e redigite tudo do zero de novo. Você vai descobrir que mesmo copiando, seu código vai falhar. Você vai descobrir que às vezes é melhor codar algumas coisas do começo ao fim. Às vezes é mais fácil copiar uma parte, tentar rodar, depois continuar. Você vai descobrir que algumas partes você já sabe como codar de uma forma melhor e vai ver na prática se o que você acha que é o melhor realmente funciona. E além disso, vai ver bibliotecas sendo usadas que você nem sabia que existiam e para que elas servem na prática. Quando você está começando do zero, isso é extremamente importante. Nem pense tanto em contribuir nos projetos open source logo de imediato. Essa não é a prioridade. Com o tempo você vai saber quando está apto a contribuir. E contribuir é vantajoso tanto como exercício e prática quanto para montar portfólio e currículo, porque é um código seu que qualquer um consegue avaliar e ver até onde você consegue contribuir. No Brasil parece que nem toda empresa olha isso, mas no exterior é um critério muito importante.